A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre visão de pastor e visão de profeta. E vamos tomar como base para a nossa reflexão 1 Reis e 2 Reis e também 1 Crônicas e 2 Crônicas. Nós podemos perceber que os livros de 1 e 2 Reis foram escritas segundo a visão do profeta. E 1 e 2 Crônicas foram escritos segundo a visão do sacerdote. Pois bem, quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes tinham a sua função de ministrar às pessoas, aos membros daquela comunidade, e ouvi-las e interceder por elas, orar por elas e conduzi-las a voltar para Deus. Quando elas pecavam, elas iam até o sacerdote, levavam os seus animais para representá-los. No Antigo Testamento era assim, hoje temos Jesus. E então o sacerdote sacrificava aquele animal, derramava o seu sangue e aquele pecado então era coberto. O sacerdote via as pessoas do ponto de vista externo e administrativo local. E analisava e valorizava as pessoas e também os reis de Judá, no caso, segundo aquilo que eles faziam em benefício, em benfeitoria ao templo e também em benefício aos sacerdotes e todas as suas atividades. Então o sacerdote não via e não tinha a sua visão de perceber o pecado oculto das pessoas. Eram as pessoas que se manifestavam e confessavam seus pecados perante o sacerdote, e os sacerdotes então os representavam perante Deus. Então essa era a atividade dos sacerdotes. Agora, nós vemos que os profetas eram homens que Deus levantava para transmitir em comunhão e levantada por Deus num momento de crise de Israel, porque os sacerdotes não conseguiam manter a espiritualidade, a prática da palavra de Deus. Então, em momentos de crise, Deus levantava então os profetas. E os profetas então tinham uma íntima comunhão com Deus e via as pessoas do ponto de vista divino. Via além das aparências, via as suas atitudes, via o pecado como realmente ele era. Então esse era o profeta. O profeta exercia seu ministério itinerante. E tudo que o Senhor mandava eles falar, eles iam e falavam com ousadia, porque tinha esse peso, essa responsabilidade sobre os seus ombros de desfazer este fardo da palavra bruta e profética vinda do coração de Deus, e desfazia ao transmitir às pessoas. Então eles não escolhiam pessoas e não estavam restritos, como no caso os sacerdotes. E eles transmitiam a reis, a pessoas de outros países, a reis de outros países, de Israel, de Judá, enfim. Então o seu ministério era itinerante. Eles não se apegavam a pessoas, se apegavam a Deus e a comunhão com Deus, e procurava representá-lo como homem de Deus mesmo. Então o profeta representava Deus perante o povo, enquanto o sacerdote
representava o povo perante Deus. Pois bem, então, em 1 Reis e 2 Reis, nós vemos que foi escrito segundo a visão do profeta. O profeta, então, via as pessoas, via os reis e mostrava os seus pecados como realmente se apresentava e também apontava para as consequências deste pecado. Em 1 Reis e 2 Reis, então, fala dos bons reis de Judá, e aquilo que eles fizeram de errado, não esconde nada, e as consequências dos seus pecados, dos seus erros. Então, o profeta via as pessoas não segundo a aparência, mas segundo o coração. Você vê lá, no caso de Samuel, quando foi ungir a Davi. Pois bem, então, já o sacerdote, ele não se restringia, ele se restringia apenas às atividades ritualísticas dos membros daquela comunidade, ou de Israel, ou de Judá, no caso. E ele analisava e avaliava segundo as atitudes que as pessoas tinham no templo e em relação aos sacerdotes. Vemos que então em 1 Crônicas, não aparece os pecados de Davi, não aparece a idolatria de Salomão, porque esses reis e outros bons reis eram reis que tinham atitudes adequadas de acordo com a vontade de Deus, na visão do sacerdote, que eles agradavam a Deus por eles obedecerem todas as exigências do templo e dos sacerdotes. Então, comparamos hoje. Quem é o sacerdote hoje? Nós não vamos falar do sacerdócio universal dos crentes, mas do ministério sacerdotal, no ministério que hoje relaciona-se com o ministério sacerdotal. Hoje o ministério sacerdotal na igreja é o pastor, pode ser chamado na igreja primitiva pastor, presbíteros, ancião, bispo, que eram os responsáveis pela igreja local. E esses pastores eram supervisionados pelos apóstolos e eles tinham a incumbência de cuidar das ovelhas. Cuidar, zelar, visitar, ensinar os princípios da palavra de Deus. E eles eram supervisionados pelos apóstolos. E os apóstolos, como também a maioria deles tinham o ministério profético, eles recebiam de Deus e transmitia a esses pastores, ou anciãos, ou presbíteros, aquilo que Deus tinha dado a eles. E eles transmitiam ao povo. Essa transmissão podia ser via oral ou também através das cartas. E então, esses pastores, eles não tinham essa visão profunda das motivações de cada um dos membros da igreja. Então, muitas vezes, havia necessidade da interferência de profetas para mostrar à igreja os pecados que ela estava cometendo segundo a visão divina, não segundo a visão sacerdotal ritualística. Um exemplo bem claro são as 7 igrejas
da Ásia. E as cartas que o apóstolo João escreveu para cada uma desses pastores ou anjos da igreja que estava à frente das igrejas e transmitia para cada uma delas palavras específicas e via as qualidades e os pecados de cada uma delas. E quando havia qualidades que Deus estava aceitando, ele, usado pelo Espírito Santo, as elogiava e dizia que aquela igreja deveria continuar até o fim, perseverar até o fim, para que viesse receber a coroa da vida, para que viesse ser salvo. Enquanto que aquelas igrejas que estavam em débito, em dívida com Deus, em pecado, porque afastara do primeiro amor, dos princípios do desejo, da motivação, do primeiro amor, e fazia outras coisas que desagradavam a Deus, o profeta então transmitia uma palavra de arrependimento e as ameaçava, dizendo que se a igreja não se arrependesse, então elas iriam ser tiradas. Elas iriam sofrer as consequências. Este era o profeta. O profeta, então, tinha o seu ministério itinerante, como no Antigo Testamento. Ele muitas vezes é tido como um rebelde, ele muitas vezes é tido como uma pessoa que incomoda, indesejável, porque ele representa Deus com a sua palavra. Então, muitas vezes, pastores locais não gostam de profetas, porque acham que os profetas vão dispersar o rebanho do Senhor. Porque os profetas falam a verdade de acordo com a comunhão que eles têm com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Mas que nós possamos receber os dois ministérios. No ministério local, receber a ministração do pastor. Aquele que cuida, que orienta, que visita. E se você é uma pessoa verdadeiramente cristã, deve estar se colocando à disposição do pastor para ser um instrumento de Deus para ajudá-lo através dos seus dons, que são ferramentas que Deus dá para atender às necessidades das pessoas. Então, estar ali à disposição e ver as pessoas do ponto de vista humano e atender às suas necessidades, acompanhá-las no dia a dia e aconselhá-las, visitá-las, enfim, ajudar o pastor local. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter a visão de profeta. Quando Deus usa alguém, até mesmo uma criança, e venha falar conosco a respeito de algum pecado, ou de alguma orientação em relação ao nosso ministério, nós precisamos ter o discernimento para saber e entender que é Deus, que é Jesus, o cabeça da igreja, que vem mostrar para nós se estamos no caminho certo ou no caminho errado. E devemos dar atenção às palavras proféticas e nos arrepender dos pecados que nós estamos cometendo. E, se for para tomarmos decisão, claro, na direção do Espírito Santo, claro, debaixo de oração, debaixo da liderança local, você deve, então, dar atenção à voz profética
como em Atos capítulo 13, os primeiros profetas, os primeiros apóstolos foram enviados pela igreja local, onde havia profetas e mestres ministrando entre eles. Que nós possamos então ser uma bênção e receber um profeta no caráter de profeta. O próprio Jesus disse: aquele que recebe um profeta no caráter de profeta receberá galardão de profeta. Mas ao mesmo tempo precisamos estar recebendo o ministério pastoral, que é aquele que cuida de nós, ter alguém que esteja nos acompanhando, nos orientando, discernindo pessoalmente a nós e nos ajudando a estimularmos cada vez mais a exercermos a piedade e estarmos ligados às atividades da igreja local e às suas necessidades. Que Deus abençoe poderosamente você, a sua família e tudo quanto você administra como fiel mordomo para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.